Senhor Jesus, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que quando a gente aceita Jesus na nossa vida, porque a Bíblia diz que Deus ama a todos, mas as pessoas têm muita dificuldade de amar a Deus. Não entende que Deus é uma pessoa, que Deus governa o mundo, o projeto da terra foi feito por Deus, o ser humano foi criado por Deus, é um projeto de Deus, e Deus quer que a gente possa, no caminhar da nossa vida, mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que a gente seja a imagem e semelhança de Deus. E como que Deus é? Deus é perfeito. Deus é 100% honesto, Deus é 100% justo, Deus é 100% amor. E quando você olha para você vê que você tem muitas falhas, muitas fraquezas. Você mesmo, às vezes, destrói a sua felicidade. Muitas vezes você mesmo tira a alegria do seu dia. Nós, pelo conhecimento que temos hoje, sabendo o quanto a vida é breve, o quanto é rápida a nossa vida, o quanto é frágil o ser humano, e que a nossa força não é nada, não é nenhuma, não temos força nenhuma. Nós temos que aceitar o governo de Deus na nossa vida. Nós temos que aceitar o projeto de Deus na nossa vida. Não há outra saída. Não há. Se houvesse outra saída, os milionários, os poderosos, os famosos, já teriam encontrado. Olha há quanto tempo o homem está aí lutando contra a morte, lutando contra o mal que espreita ali na esquina, como diz no Salmos 91, as ciladas do inimigo. A gente pensa que está bem, a gente pensa que está forte, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Essa é a realidade do ser humano. Por isso que Deus criou a Bíblia, para que a Bíblia nos dê uma direção de como devemos agir, como devemos ser, como devemos pensar, como devemos sentir. Uma pessoa nasce normal, igual a todo mundo, um homem ou uma mulher, e de repente, quando fica adolescente, ele sente um desejo, tem um sonho de ser um dentista, ou de ser um engenheiro, ou de ser um médico. O que ele vai ter que fazer se ele quiser realizar esse sonho? Ele vai ter que obedecer às regras para a profissão que ele escolher. Se ele escolher ser engenheiro, ele vai ter que entrar numa faculdade de engenharia, obedecer às regras da faculdade, estudar 4, 5 anos, se dedicar, praticar, para se converter em um engenheiro. Isso é conversão. Ele era um ser humano comum, a partir do momento que ele sai da faculdade, que ele adquire experiência, ele se transforma em um engenheiro. Você vai construir um prédio, você vai lá, ele é um engenheiro. Ele não é uma pessoa normal, comum mais. Ele é uma pessoa comum, mas é um engenheiro, se converteu em engenheiro. Assim, para você pertencer ao reino de Deus, você tem que se converter em um cristão. Não tem como você pertencer ao reino de Deus sem se converter a um cristão.
Porque senão ficaria muito fácil. Imagina então que agora, só porque você acha que você é bom, só porque você acha que você não precisa de Deus, só porque você acha que você não precisa de se converter, só porque você acha que você não precisa de ler a Bíblia, a maioria das pessoas tem certeza que não precisa de ler a Bíblia. Só porque você acha que não precisa de ir à igreja, só porque você acha que não precisa de orar, quer dizer que Deus agora vai se render a você. Não, meu filho. Você vem para o céu do jeito que você é mesmo, do jeito que você está. Isso não existe, irmãos. Isso não existe, não tem como. Nós nascemos animais. Somos seres humanos, mas somos animais. O que nos difere de todos os outros animais da face da terra é o nosso raciocínio lógico. O cachorro raciocina, o gato raciocina, o elefante raciocina. Você domestica um elefante, ensina ele a fazer um monte de coisa, ele faz. Mas ele não tem raciocínio lógico, ele não faz um carro para ele não faz um óculos para ele. O homem é o único animal aqui na terra que Deus deu a ele o raciocínio lógico. Para quê? Para que através do raciocínio lógico, da matemática, da realidade, ele se transforme em um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Para que ele comece a renegar o seu instinto animal. Para que ele comece a renegar suas misérias, o seu lado ruim, o seu lado intempestivo. Quantas pessoas que amam e matam? Olha que contradição. Isso é uma contradição. Tem gente que diz que ama o filho, morre pelo filho, mas mata a mãe do filho, por ciúme, no momento de fraqueza. Então, irmãos, Deus, ele criou a igreja, Deus criou a Bíblia para isso. A igreja é a escola de Deus. A Bíblia é a matéria. A escola de engenharia, você estuda a matéria de engenharia. A escola de medicina, você estuda os livros de medicina. A escola de Deus, você estuda a Bíblia. Essa é a escola de Deus, ela que vai transformar você. Agora, você tem que ter humildade para aceitar isso. E não adianta você lutar, a Bíblia diz que não adianta você lutar contra Deus, não adianta você lutar contra o projeto de Deus. Porque qual o poder que você tem? Nenhum. É melhor você reconhecer que, já que você deseja ser feliz, só existe felicidade com Deus. Aonde, meu irmão, que no futuro da sua vida existirá felicidade pela força do homem? Me mostra. Sendo que você vai morrer? Aonde há felicidade na morte? Quer dizer que você acha lindo. Você tem um filho, você ama teu filho, aí teu filho está com 17, 20, 30 anos, ele morre. Ah, que lindo. Você vai sofrer. E como que a gente vence a morte? Acreditando no projeto de Deus. Deus tem um projeto para nós de ressurreição e vida eterna. É difícil acreditar nisso? É difícil. Mas me mostra uma outra solução então. Já que você não quer acreditar nessa, você me apresenta outra. Eu quero ver quem tem uma outra solução melhor do que essa. Por isso que, apesar de Jesus ser uma pessoa pobre, simples, humilde, e ter pregado há muitos anos atrás, sem nenhum recurso, a palavra dele converte pessoas no mundo inteiro até hoje. Jovens são convertidos no mundo inteiro até hoje, por essa palavra simples, por aquele homem simples. Por quê? Ele falou
tudo o que o ser humano precisa. Tudo. Por isso que milhões de pessoas no mundo mudam as suas vidas por causa dessa palavra. Porque o que você quer no final é ser feliz. Então, irmãos, lá no livro de 2 Crônicas, a Bíblia diz assim, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 12, diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus é clara aqui. E diz, no versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus falando da igreja, olha o quanto é importante você vir na igreja. Quando você vem à igreja, Deus está te observando. Deus está pronto para te ajudar na sua fraqueza, para fazer uma nova aliança com você, para recomeçar do seu lado, para te abençoar. Às vezes você não sabe, mas ali tem uma armadilha do inferno preparada para você. Quantos jovens morreram hoje na mão de pessoas malignas, pessoas cruéis, seres humanos piores do que qualquer animal na face da terra? Quantas pessoas morreram hoje? Quantos jovens morreram hoje? Mas o servo de Deus, aquele que entrega o seu coração, a sua vida, a sua família para Deus, esse terão os dias de vida prolongados na terra, e ainda que ele morra, não importa em que situação, ele morre com Deus, ele morre com o nome dele escrito no livro da vida, ele morre debaixo da promessa real e verdadeira de ressurreição e vida eterna. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Né? E diz, no versículo 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e zombaria entre todas as pessoas. Então, irmãos, aqui tem o si de Deus. Deus tem uma promessa para cada pessoa na terra, mas se você aceitar o projeto dele. Por isso que Deus fala aqui, olha, os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos. Quais são os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus? Como é que Salomão ia saber? Como que o apóstolo Paulo ia saber? É o que está escrito na Bíblia. Esses são os mandamentos, é a palavra de Deus. Não é aquilo que o homem fala, não é aquilo que a igreja fala, não é aquilo que a religião fala, não é aquilo que você acha. Você não pode viver de achismo, meu irmão.
Você tem que entender que a religião criou um Deus para você. Você criou o seu próprio Deus e está servindo ao seu próprio Deus. Mas existe um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. É nesse Deus que você tem que acreditar. É esse Deus que você tem que servir. Não adianta você servir a você, porque é o que a maioria das pessoas fazem. Criam o seu próprio Deus e servem a si mesmo. Não, irmãos, existe um projeto escrito chamado Bíblia Sagrada. Esse tem que ser o fundamento da sua vida. Você tem que amar essa palavra. No tempo que não existia luz elétrica, Deus mandou Josué meditar nessa palavra. Deus falou com Davi, medita nessa palavra de dia e de noite. O apóstolo Pedro era semi-analfabeto, Deus mandava ele ler a Bíblia, ele pregava a palavra de Deus. E hoje, com todo o conforto que as pessoas têm, todo mundo sabe ler, sabe escrever, tem uma Bíblia na sua própria língua, mas não consegue ler a Bíblia. Acha que não precisa. É que Deus é que tem que fazer a vontade da pessoa. Irmãos, nós temos que ser humildes. Nós precisamos de Deus. Nós aqui, a nossa preocupação é com o que está escrito na Bíblia. Nós não temos religião, não pregamos a palavra do homem, nós pregamos a palavra de Deus, que está escrita nos 66 livros da Bíblia, nos 1189 capítulos da Bíblia. É isso que nós pregamos, não é? Então, é isso que importa para nós. É isso que nós tentamos ensinar para você. Nós não queremos que você aprenda nada do homem, ou que siga homem nenhum. Não quero que ninguém me siga, que ninguém concorde comigo. Eu quero que você siga a palavra de Deus, eu quero que você concorde com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que importa para mim e para você. E são os 31.105 versículos que você tem que respeitar, que amar, procurar conhecer, né? Porque eles sim é que vão mudar a sua vida para o bem. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha, o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo uma carta às pessoas que moravam em Tessalônica, lá, aos Tessalonicenses, entendeu? O pessoal da igreja, os crentes da igreja. E ele começa aqui falando uma coisa muito importante, ele desejando a paz do Senhor, porque era um mandamento que está lá no Velho Testamento. Deus diz que quando a gente for cumprimentar as pessoas, a gente deve cumprimentar com a paz do Senhor. Por quê? Porque você não tem paz para dar para ninguém. Você tem paz para dar para alguém? Você não tem. Você tem poder também para dar alguma coisa de paz para alguém? Não tem. Então Deus fala assim, olha, quando você deseja a paz do Senhor para alguém, você está botando o nome de Deus sobre aquela pessoa. E Deus abençoa a pessoa. Porque não é você que abençoa. O homem não tem poder para abençoar ninguém. Isso é conversa de gente que acredita em pé de coelho, trevo de 4 folhas. Todo poder vem de Deus. Nós clamamos a Deus para que Deus ajude, cure, abençoe alguém. Mas é Deus que vai fazer, não é? Não somos nós. Então, por isso que você deseja a paz do Senhor. Como diz aqui, ó, graça e paz tenhas de Deus. De Deus. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar
da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Olha só, isso aqui é uma coisa que poucas pessoas entendem. Quem dá uma Bíblia para a pessoa não é o homem. Você pode ficar até grato à pessoa que te deu uma Bíblia, mas quem dá uma Bíblia para a gente é Deus. Deus usa o homem, claro. Deus não ia usar um cachorro para te dar uma Bíblia. Hã? Você interage com homens. Deus usa o homem para te dar uma Bíblia. Deus usa o homem para te atrair até a igreja. Deus usa o homem para falar a palavra dele para você. Mas o que você tem que entender é que essa eleição é feita por Deus. É Deus que te escolheu. E as pessoas não compreendem isso, não sentem alegria e felicidade por isso, não se engrandece por isso, não se envaidece por isso, fica esperando um grande milagre para reconhecer que Deus existe. Não entende que o maior milagre é ganhar uma Bíblia, que é o próprio Deus falando com a gente, como Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Falou para a igreja: onde é a verdade? O que é a verdade? A verdade é o que está escrito na Bíblia. Deus te dá a Bíblia para você se libertar do pensamento do homem, ser libertado da religiosidade, ser libertado dos maus pensamentos seus, dos maus sentimentos seus. É para isso. E aí, quando você aceita essa palavra, que ela começa a entrar no seu coração, você começa a ser livre, começa a amar mais, começa a amar a Deus, né? Começa a amar você, a dar valor à sua vida, começa a dar valor ao dia que Deus te dá. Meu Deus, uma das maiores preciosidades que a gente tem é o dia que Deus nos dá. Quantas pessoas hoje, agora, nesse momento, estão nos hospitais, entrevadas numa cama, sonhando em comer um pãozinho e não pode. Sonhando em tomar um copo d'água, está entubado e não pode. Sonhando em na sua casa ver um filho e não pode. E a gente acorda com saúde, com tudo, mas somos miseráveis, somos seres mesquinhos, pequenos, não damos valor aos verdadeiros bens preciosos da vida, que é a Bíblia, que é o amor de Deus, a amizade de Deus, que é o conhecimento de Deus. Isso para a gente não vale nada. O que vale para a gente é dinheiro, é poder, é fama. E ainda tem gente que não sacia nem com isso. O que mais a gente vê aí é rico, milionário, ensinando o filho a roubar e roubando de pobre ainda, né? Grandes empresas sonhando em roubar do governo, não sabem viver do seu trabalho não, eles têm que roubar do dinheiro do povo, do governo. Nós não podemos seguir o caminho do mal, irmãos, somos chamados para seguir o caminho do sabendo, bem, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e com muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus
a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que eles pregavam com certeza, que não importava a perseguição das pessoas, porque, meu irmão, quando um jovem sai de casa para ir fumar maconha, para ir cheirar cocaína, não reúne a família para condenar ele, não. Tá, tudo bem, entendeu? Mas o dia que ele fala, não, agora eu virei crente, estou indo na igreja, fica todo mundo preocupado, está dando dinheiro para o pastor, entendeu? Fica todo mundo contra ele, porque é uma guerra de religião, entendeu? É uma guerra de religião. É impressionante. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo sofria, apanhava, chegava em uma cidade para pregar, apanhava, ia preso. Ele, os amigos dele. E ele está dizendo que mesmo com toda essa perseguição, com toda essa tribulação, lutando contra a família, contra todo mundo, eles tinham prazer e felicidade em pregar o evangelho. Por quê? Porque tinham certeza da palavra de Deus, que é o que você tem que começar a acreditar na palavra de Deus. E aqui ele fala claramente, a maioria desses crentes aqui, eles serviam a Deus e aos ídolos. Como hoje ainda, até hoje, tem gente que acredita em imagem, que uma imagem de gesso, ou de madeira, ou de barro, pode fazer alguma coisa pela pessoa. Tem gente ainda que acredita que o menino Jesus pode fazer alguma coisa para alguém. Tem gente que faz promessa para o menino Jesus. O menino Jesus cresceu, morreu com mais de 30 anos. Como que o menino pode fazer algum milagre? Mas as pessoas preferem acreditar em mentira. O ser humano tem uma propensão para acreditar na mentira. Ele gosta de acreditar em mentira. Você vê que as igrejas, aonde que Deus pediu para a igreja ter quadros de ouro, altares de ouro, cálices de ouro, igrejas milionárias? Onde que Deus pediu isso? A igreja teria que ser um lugar simples, mas um lugar de amor, um lugar onde se pregasse a verdade. O apóstolo Paulo aqui, ele apanhava porque ele saiu da maior igreja, ele saiu do templo, largou tudo para servir a Jesus, indo de casa em casa, pregando de casa em casa, de igrejinha em igrejinha, não é? Mas o ser humano gosta de ser enganado. Mas o apóstolo Paulo diz que o que importava para ele era servir ao Deus vivo e verdadeiro. Capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada para convosco, que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Hoje em dia, irmãos, mesmo com toda a evolução, com todo o conhecimento que se tem, não existe mais tolo, né? As pessoas ainda vão na igreja, como já dizia lá no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 10, né? Os crentes diziam, né? Falavam para os profetas, não vejais, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. É o que as pessoas querem ir na igreja como se fosse um consultório de psicologia, elas querem ir na igreja para ganhar dinheiro, para ganhar bênção, para arrumar cônjuge, entendeu? Elas querem ir na igreja para que Deus sirva a elas. Elas não vêm na igreja para se converter, para se salvar, para se transformar, não. Né? Elas vêm na igreja para sentir prazer. Ela tem que sentir prazer, a igreja tem que dar prazer para ela. Né? E, de preferência, a igreja tem que mentir bastante.
Tem que enganar bastante. Por isso que diz aqui, o apóstolo Paulo ele não estava preocupado em agradar os outros. A igreja é lugar de se pregar a verdade. A igreja é lugar de falar o que está escrito na Bíblia, para que a palavra de Deus venha tocar no seu coração, e ela mexer com você, mostrar para você que há muita coisa em você que precisa ser mudado. Porque quem tem que se converter não é o pregador. O pregador é problema dele. Quem tem que se converter é você, meu irmão. É você. Por isso a palavra, ela tem que ser pregada com responsabilidade, com seriedade, de acordo com o que está escrito na Bíblia, para que aí sim, através da verdade, você seja transformado. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Ele está dizendo aqui que ele não ficava elogiando as pessoas, entendeu? Que ele pregava a verdade. E também não ficava usando o quê? Pedindo dinheiro, usando de avareza. Você vai nas igrejas aí, né? Igrejas milionárias, toda pregação, você fica 2 horas ouvindo uma pregação, no final está conduzindo tudo para você dar dinheiro, que o que importa é você dar dinheiro, porque a igreja, se deixar, ela seria uma igreja só, escravizando a todo mundo. É assim que funciona. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo está declarando aqui que ele trabalhava muito. E olha o poder de Deus na vida desse homem. Olha os milagres que Deus fez através da vida desse homem. Mas ele fazia tendas, fabricava tendas, para não ser pesado para os irmãos. Eu não sou contra até a pessoa ajudar a igreja, não. Eu, graças a Deus, eu não aceito ajuda de ninguém na minha igreja, eu não aceito dinheiro na minha igreja, nem para a minha igreja, nem para mim, não peço, não aceito, se quiser dar eu não vou aceitar, porque eu tinha que pagar para fazer a obra, entendeu? Eu me converti pela misericórdia e pela graça de Deus ao Evangelho, sem ter nada para dar para Deus, sem merecer. Portanto, Deus não me cobrou 1 centavo para Ele fazer a obra que Ele fez na minha vida. Então, eu estou naquele versículo como Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Entendeu? Não faço mais do que obrigação de fazer o que eu faço. Mas não sou contra algumas pessoas que querem viver da obra, querem viver só na obra, tudo bem. Mas então que ela viva simplesinha, né? Mas não a pessoa quer andar de carro de 300 mil, de 500 mil com dinheiro do fiel. Isso para mim é um absurdo, entendeu? Isso para mim é um absurdo. Agora, se Deus quiser dar um carro de presente de 300, de 500 mil para a pessoa, isso é outra história. Agora a pessoa ficar usando o altar para pedir dinheiro, para andar de carrão, para ficar viajando o mundo, para... Isso aí não é evangelho. Entendeu? Isso aí não existe. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus. A recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade,
como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de vosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Irmãos, tem duas coisas muito interessantes aqui, que o apóstolo Paulo, ele diz que os judeus, não se esqueçam, irmãos, foi o crente que matou, os quais também mataram o Senhor Jesus. Claro, a mão que crucificou foi a mão do romano, mas o governador não queria. Mas a igreja, o sumo sacerdote, exigiu, e o crente apoiou a morte de um justo. E mataram os profetas também, está deixando claro aqui. Por que Deus está falando isso? Meu irmão, você não é chamado para andar atrás de religião, atrás de religioso. Você é chamado para salvar a sua própria Bíblia, você é chamado para seguir o que está escrito na Bíblia. Se aqueles sumo sacerdote, aqueles crentes que apoiaram a morte de Jesus, seguissem o que está escrito na Bíblia, jamais eles iam matar Jesus, jamais. Ainda que Pôncio Pilatos quisesse, como governador, matar Jesus, eles não iam aceitar, mas não. Eles usavam a Bíblia? Usavam, mas contaminada pelos seus pensamentos, pelas suas doutrinas, pela sua religiosidade. E por causa disso mataram a Jesus e mataram os profetas. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele diz que ele queria ir encontrar com aquelas pessoas e Satanás não deixou, o impediu. Olha que testemunho, irmãos. 99% do crente acha que Satanás não existe, acha que o diabo não existe, acha que o diabo não entra na casa dele, acha que o diabo não faz nada com a vida dele, né? Eles trabalha o dia inteiro, está sonhando em chegar em casa para ver a esposa dele, sonhando em chegar sexta-feira à noite para ele ir chegar em casa ver a esposa dele. Ele chega em casa, fala duas palavrinhas, briga com a esposa, passa o sábado, o domingo e a segunda brigado com a esposa. Ele acha que o Satanás não está na vida dele, não. E acha que o diabo não está na vida dele, não. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes você não consegue vir na igreja por quê? Muitas vezes você não consegue ler a Bíblia por quê? Muitas vezes você não consegue dar jeito no seu casamento, trazer alegria, felicidade, ânimo para o seu casamento, para a sua família, por quê? Está aqui, ó, Satanás impede, porque você é fraco. Você não abre o seu coração, você não rasga o seu coração, você não crê em Deus, você não quer andar com Deus, porque quando você decidir amar a Deus de verdade, e você falar, eu vou na igreja hoje, você vai na igreja. Se você passar pela Bíblia, que eu conheço muita gente que fala comigo, pastor, às vezes eu passo pela Bíblia assim, eu olho e eu sinto vontade de ler, mas eu não consigo, eu passo direto.
Mas é claro que passa direto. Você acha que o diabo quer que você leia a Bíblia? Hã? Nós estamos falando aqui com o apóstolo Paulo, meu irmão, que era um homem que entregou a vida para Deus. Não importava nem de apanhar para servir a Deus. O diabo impediu ele de ir na igreja, de ir lá falar para aquelas pessoas, levar a salvação, levar a palavra para aquelas pessoas. E você acha que com você será diferente? Você tem que abrir os olhos para isso. Há uma guerra espiritual, ela é descrita claramente na Bíblia, livro de Efésios, livro de Salmos, e tantos outros livros. Mateus, Jesus deixou claro, Jesus, durante todo o seu ministério aqui na terra, ele mostrou o poder dos demônios. Mostrou demônios que causavam surdez, que causavam mudez, a pessoa era muda porque tinha demônios, paralisia, era paralítico porque tinha demônios, era doido porque tinha demônios. É só você ler o livro de Mateus que você vai ver. Mas o crente quer viver e achar que não existe demônio, entendeu? Ele acha que se ele acender a luz do quarto, o diabo vai embora, se ele enfiar a cabeça debaixo do cobertor, o diabo vai embora, entendeu? O que livra a gente, meu irmão, do mal, de qualquer mal, não importa, é a palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia, é a gente se render à palavra, é a gente aceitar essa palavra, né? Como diz a Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? É você entender que Deus é contigo, que Deus te ama, Deus quer andar com você, amém?